Vamos ver em Ezequiel capítulo 45, nós vamos ler apenas o verso 23. 44, apenas o verso 23, então vamos ler a uma só voz. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Vamos orar e deixa a Bíblia aberta nesse texto. Pai Celeste, a Tua palavra é viva e eficaz, e nós queremos, ó Deus, mais uma vez, como comunidade e como indivíduo, ouvir a Tua voz e continuar Te adorando em espírito e em verdade. Pedimos que fale o nosso coração, ó Deus. O Senhor conhece cada vida, cada coração, cada mente, cada família que está em Tua casa nesta noite. Nós agradecemos o Teu nome por este primeiro domingo do ano, quando cantamos que se não for para Te adorar, então para quê? Para que viemos e para que nós estamos vivendo. E nós também, ó Deus, declaramos que somos livres no Senhor. E nós queremos mais uma vez, ó Deus, que a Tua palavra permaneça em nós, para que possamos fazer discernimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, e deixa a Bíblia aberta em Ezequiel capítulo 44. Seremos breve, bem objetivo, nesse primeiro domingo do ano. E eu espero que a razão principal pela qual você veio à casa de adoração nesta noite coletiva é porque sem Cristo a vida não faz sentido. Sem Cristo o viver não tem razão para ser, porque de acordo com Efésios, sem Cristo se vive ou se existe no mundo sem promessa, sem aliança, sem esperança e sem Deus no mundo. Então isso não faz sentido. A principal razão pela qual nós vivemos, pela qual nós estamos vivos, é tão somente, como diz Atos 17, é por causa da bondade de Deus, porque em Deus nós nos movemos, nós existimos, nós respiramos, e então, como nós falamos outro dia, nós somos herança de Deus. Mas houve um tempo em que Israel achou que dava para viver sem Deus. Se você olhar na Bíblia, lá em Êxodo capítulo 5, você descobre que Arão e Moisés vão conversar com o faraó, e ele diz: olha, Deus que nos enviou aqui para libertar o povo. E faraó vai dizer: quem é esse Deus? Eu não o conheço. E Moisés e Arão vão dizer o seguinte: o Deus dos hebreus nos encontrou. E que bom que aqui também está um grupo de pessoas que o Deus dos hebreus, o Deus criador, o Deus sustentador, o Deus em Cristo nos encontrou e nos fez herdeiros dele, co-herdeiro dele, da família dele. Mas o mais importante é que nós somos salvos em Cristo. O texto que nós lemos faz parte de Jeremias, o contexto de Jeremias, também Isaías, mas o Ezequiel, que está no cativeiro babilônico, ele vai falar para Israel mais ou menos no 34º ano do cativeiro babilônico. E Israel vai para a Babilônia por quê? Porque o sacerdócio se perverteu, ao profeta se perverteu, o rei se perverteu, e Israel vai cair o reino, tanto o reino de Judá como de Israel vai se perder, perde-se na adoração, perde-se no louvor, perde-se na congregação, perde-se na visão do Deus Santo, absoluto, eterno, tanto que Isaías, que está no mesmo contexto, vai dizer que o animal conhece o seu dono, mas Israel não reconhece o Senhor e virou as costas para o Senhor. Jeremias vai caminhar na mesma direção, que eles se perverteram, abandonaram o Senhor. Agora Ezequiel vai dizer que o Deus de Israel se torna em árvore e pedra. Eles perderam a noção do santo, do sagrado, e eles perverteram então a adoração. E eu, sem nenhuma dificuldade, mas com lamento no meu coração, em nossos dias, o povo que se chama povo de Deus, ou o novo Israel de Deus, ou os cristãos de nossos dias, também estão perdendo alguma noção do santo, do eterno, do absoluto, da palavra de Deus, do pecado, da santificação,
e do sagrado, porque estão profanando literalmente, estão vendendo o púlpito, vendendo a adoração, vendendo literalmente a fé e a esperança, e estão trocando, como diz Gálatas, trocando por outro evangelho, que na verdade não é outro, é que estão pervertendo o evangelho de Cristo. Isso está acontecendo por quê? Primeiro, falta de leitura bíblica, falta de meditação, falta de oração, falta do temor do Criador, que é o princípio da adoração, a falta da visão de Deus, como Isaías vê, é o santo, 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 o absoluto santo, mas que vem ao encontro do seu povo em qualquer local. É o Deus que vai ao encontro de Israel lá no cativeiro, assim como estava no Egito. Ele disse: o Deus dos hebreus nos encontrou. E agora vai dizer que o Deus de Israel vai ao encontro do seu povo lá na Babilônia. E nós estamos aqui mais ou menos pelo 34º ano. E aí você vai ver no livro de Ezequiel, primeira coisa, a visão de um povo que se perverteu porque desconheceu o Deus de Israel, o Santo de Israel. E Deus vai dizer: eu te encontrei. E o pecado é individual e não coletivo, mas toda a nação esqueceu do Senhor. Ele vai dizer que o filho não leva o pecado dos pais, os pais não levam o pecado dos filhos, mas ele disse: esta alma que pecar, esta morrerá. E ele vai dizendo que o sacerdote se esqueceu do Senhor, abandonou o Senhor, os levitas abandonaram, o templo foi abandonado, as ofertas sagradas foram abandonadas, eles se esqueceram literalmente de tudo o que era santo. E agora Deus, falando a Israel, ele vai dizer algumas coisas interessantes. Ele já está pensando na reconstrução de novo da nação de Israel, que virá com Esdras, Neemias e Zorobabel. Eles vão reconstruir o muro, reconstruir o coral, reconstruir o colégio sacerdotal, pôr em ordem de novo o templo. A ordem dos sacerdotes seriam de novo colocada em ordem. E aí o que é santo vai continuar santo, o que é sagrado vai continuar sagrado, o profano vai continuar profano. Mas ele diz algo extraordinário no verso 23. Ele diz: se a meu povo será ensinado de novo o que? A distinguir entre o santo e o profano, farão discernir entre o imundo e o limpo. E em nossos dias nós estamos vivendo de novo essa história de que o santo e o profano estão no mesmo patamar. Perde-se a noção. Profano é aquele que não é santo automaticamente e que não serve para a adoração, que não serve para o culto, que não pode ser inserido no contexto de culto, porque não serve, não edifica, não sustenta, não mantém o povo de Israel na mesma visão de Deus. E disse: é o contrário do que é santo. E em nossos dias, repetindo, nós estamos voltando ao mesmo caminho que Israel trilhou. Israel trilhou de tal forma que um dos reis de Israel vai sacrificar o próprio filho, algo que Deus nunca mandou. E a luta que eles vão fazendo é: nós queremos e seremos iguais às outras nações. Os cristãos de todos os tempos, segundo a Bíblia, não foram convocados para serem iguais aos outros. Eles nunca foram, pela Bíblia, apontados para andar na mesma direção. Pelo contrário, se você ler a oração de Cristo em João 17, orando por você, orando por mim, orando pela igreja do tempo presente, Cristo vai orar: Pai Santo, eles não são do mundo, como também eu não sou. Pai Santo, eles são enviados ou foram enviados ao mundo, como também eu fui. Pai Santo, guarda-os na tua palavra, porque eles não são do mundo. Pai Santo, eu estou orando por eles, e não somente por eles, mas por quantos vierem a crer depois destes. E eles vão dizer, Cristo vai dizer: guarda-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Se nós temos um suposto movimento cristão ou eclesiástico que abandona a Bíblia, ou diz que a Bíblia precisa ser mudada ou reescrita, porque tem coisas que não cabem mais no nosso contexto, só em dizer isso já é uma heresia. Na verdade é que abandonaram a Bíblia
querem criar uma nova Bíblia, e alguns que não batem nessa tecla começam a dizer: Deus me falou extra bíblica, veio a minha palavra do Senhor extra bíblica, num sonho, numa visão, numa revelação. Ou então, assim diz o Senhor. A Bíblia está recheada de afirmações durante o período profético, e ele vai sempre dizer: assim diz o Senhor. A Bíblia não estava escrita, estava sendo escrita, e aí ele vai registrar o que Deus diz, ou o que Deus está dizendo. E quando alguém em nossos dias começa a dizer que assim diz o Senhor, ou veio a ele a palavra do Senhor extra bíblica, é heresia. Deus fala conosco através da Bíblia, nós falamos com Deus através da oração. Deus fala conosco por alguém, mas que tem a base na palavra de Deus e não num sonho ou numa revelação. Ou alguém começa a dizer: Deus mandou eu te dizer algo. Não tem base bíblica, mas dá um certo status, uma suposta espiritualidade mais alta do que já está escrito na Bíblia. Vai para João 20, você descobre que a Bíblia diz que, havendo Deus outrora falado muitas coisas e muitos milagres, mas ele registrou aqueles milagres para que se creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo se tenha a vida eterna. Hebreus vai dizer que, havendo Deus outrora muito falado aos nossos pais de muitas maneiras, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pela sua palavra fez o universo e sustenta o universo pela sua palavra. Então tudo que Deus queria falar conosco já está registrado na Bíblia. Apocalipse encerra dizendo que se alguém acrescentar ou se alguém tirar, também aquelas maldições seriam acrescentadas. Então não tem esta hoje de uma extra revelação. Deus continua falando conosco através da palavra de Deus, e o discernimento entre o santo e o profano é necessário, porque nós vivemos em dias em que tudo é válido, e alguém chega a dizer que nós estamos falando do amor ao próximo, ou em nome do amor, então está tudo certo. E alguns chegam a criar um provérbio pessoal para dizer o seguinte: todas as religiões levam a Deus. Então não interessa qual a sua religião, porque a sua religião te leva a Deus. E eu lamento te frustrar se você pensa desta maneira, porque a Bíblia diz que não é assim. Pelo contrário, se fosse desta forma, quando Deus tira Israel do Egito, primeiro, não teria mandado 10 pragas contra 10 deuses do Egito. Segundo, quando Deus vai dar a terra prometida para Israel, vai dizer que eles não adorariam os mesmos deuses, seriam diferentes. Se fosse esse pensamento fosse verdade, também Cristo não teria enfrentado os sacerdotes da sua época, os fariseus, os saduceus. Eles tinham deixado no mesmo patamar religioso. A religião é cristã. Timóteo capítulo 2:5 diz que, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Se esse pensamento que todos os princípios religiosos levam a Deus, então Jesus Cristo estava totalmente errado quando disse: ide e fazer discípulos de todas as nações. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então Cristo errou nessa chamada comissão de evangelização. Era só deixar tudo do jeito que estava. Mas o Cristo vai enviar, dizendo: ide e fazer discípulos. De quem? De Cristo. Então essa história de que todas as religiões, primeiro, que são princípios filosóficos ou sociológicos ou modos de existir, mas religião é Cristo, porque só o Cristo liga o pecador a Deus. Pode ter formas litúrgicas diferentes, mas o cerne da religião é Cristo. Sem Cristo nada podeis fazer. Observe o que diz João capítulo 15. Você lembra de qual está em João 15? A grande parábola que Jesus Cristo conta. Vou te ajudar. Ele diz que Jesus Cristo é
a videira, Deus é o agricultor, e você é o ramo. E ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Como é que vão dizer que todas as religiões são válidas? Socialmente falando, sim, mas para ir para o céu, não. Porque a nossa linha vertical é Cristo, e a horizontal é o Espírito Santo que me capacita a viver no fruto do Espírito. Então é Deus que vem a nós, e aí o Espírito Santo me capacita a viver, a amar, ser amado, perdoar, conviver, crescer na graça e no conhecimento por meio da leitura bíblica, a oração, o perdão. É o fruto do Espírito se manifestando na nossa vida, mas por causa de Cristo. Só Cristo leva o homem a Deus, não tem outro meio, não tem outra figura, outro personagem, ou a personagem, não existe, é só Cristo. Se não, irmãos, se tivesse outra possibilidade, por que que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai? E aí o Cristo vai dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Aqueles que me amam também amam o Pai. Então, sem Cristo, nada pode acontecer no campo religioso, porque Ele é o único, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se é todas as religiões, então também essa história de João 14,6 também não é verdade, porque o Cristo vai dizer: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se há um outro caminho, se há outra verdade, então o Cristo não é a verdade, não é o caminho, e alguém pode ir ao Pai por outro caminho, mas o próprio Cristo vai dizer: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que nós estamos aqui, e nós nascemos para adorá-lo. Se não for para adorar, então para que nós nascemos? O fim principal do homem é adorar Deus, cultuá-lo em espírito e em verdade. Não tem outro jeito, não tem outra possibilidade. E o ajuntamento da igreja não é simplesmente para nós, como pecadores, nos sentimos felizes. Claro que é bom estar junto. A Bíblia diz que Deus ordena a sua bênção e a bênção para sempre, mas o culto é voltado para esse Deus que é santo, que é absoluto e que não pode ser profanado. É o Deus que não é imundo, é o Deus que é limpo. E os cristãos são limpos de coração em Cristo. E nós cantamos: mais altos do que a neve. Então, se nós queremos prosseguir em 2025 com a convicção, primeira coisa, tem que saber o que é santo e o que é profano. Segunda coisa, só o cristão sabe o que é isso. O ímpio não sabe o que é isso. Tanto que ele vai dizer que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões levam a Deus, que todas as religiões conduzem ao céu, que todas as religiões são boas. E não é verdade isso, não é bíblico isso. Mas o cristianismo, sim, não tem outra possibilidade. Entre Deus e o inferno só tem um Cristo, não tem outro, e só tem a graça. E nós somos salvos pela graça. Quando ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de Deus, é dom. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, como é que estão colocando outras coisas? Em casa, leiam esse Ezequiel 34, dê uma lida. Como que Deus vai colocar em ordem o colégio sacerdotal, os levitas, a bênção da casa do Senhor, o ajuntamento do Senhor, e o povo de Deus, ou os sacerdotes, vão ensinar de novo o que é santo, o que é profano, o que é injusto e o que é justo, o que é impuro e o que é limpo. Mas só esse povo de Deus sabe o que é isso, porque o que está acontecendo em nosso contexto é uma mistura de pensamento, de sentimento, e alguns chamando sociologias e teologias, e abandonaram a Bíblia e passam para o que eu penso, para o que eu acho, para o que eu determino, para o que eu tomo posse, para o que eu imagino, para o que eu sonhei, para a nova profecia, e começam a caminhar por esse campo que é extremamente perigoso e extremamente recheado de pura vaidade ou imaginação humana, porque fugiram da palavra de Deus. E assim como Deus foi ao encontro de Israel lá na Babilônia e restaurou e trouxe de volta a Jerusalém, certamente
seja qual for o seu cativeiro, Deus te encontra lá, e Deus te resgata de lá, e Deus te chama para essa adoração em espírito e em verdade. Nada além do sangue, foi o que nós cantamos, é o que nós defendemos e é o que nós temos. Curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, mais uma vez nós queremos agradecer o Teu nome, porque a Tua palavra é a verdade, e nós temos crido, ó Deus, que ela é a verdade absoluta, com respeito à nossa comunhão com o Senhor. Ó Pai Santo, nós imploramos que o Teu Santo Espírito ilumine cada mente e cada coração, para que, ó Deus, neste ano 2025, que nós começamos a viver, possamos prosseguir firmes e inabaláveis no Senhor, fazendo discernimento entre o santo e o profano, ó Deus, respeitando e te adorando em espírito e em verdade, mas também zelando, ó Deus, pelo povo da Tua igreja, pela Tua, ó Deus, a verdade que vem através da Tua palavra, para que não nos desviemos em direção, ó Deus, aquilo que não vem do Senhor, não vem do Teu coração para o nosso coração. Abençoa cada pessoa e restaura cada vida, e também resgata, ó Deus, de cada cativeiro, para que prossigam livres no Senhor e alegres no Senhor. Fica, pois, conosco, em nome de Jesus. Amém.